Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos com o intuito, o desejo, a alegria de estarmos exaltando, glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, este Deus que é digno, de fato, de todo louvor e de toda adoração. Nós iremos iniciar com a palavra de oração, depois nós estaremos ouvindo um cântico e aí nós iremos partir para a reflexão e posteriormente ao estudo. Nós estamos dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos orar. Bendito Deus de amor, Deus de bondade, graça e misericórdia, em tua trina presença, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo a tua grandeza, tua majestade e tua soberania. Sabemos, Pai Santo, que o Senhor é o único Deus que pode conceder ao homem a salvação. Bem como nós sabemos, ó Pai, que só tu és digno de louvor e adoração. O que nós rogamos, ó Deus, é que, apesar de estarmos fazendo usufruto da tecnologia, nós rogamos que cada momento, ó Deus, que iremos ter aqui nesta manhã, que sejam orientados, dirigidos pelo Teu Espírito. E que este Espírito, ó Deus, nos ilumine para o entendimento e a clareza da Tua vontade, da Tua palavra, e nos desafie, ó Deus, a estarmos pondo em prática aquilo que o Senhor irá nos falar nesta manhã. Fala o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Recebe, Senhor. Recebe, em nome de Teu Filho amado, a nossa adoração como um aroma suave. Essa é nossa oração, gratos, ó Deus, que sabemos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos colocar um cântico e depois nós estaremos iniciando a devocional dessa manhã. Então peço que todos acompanhem e sinalizem se o volume está bom. Se não tiver, também informe.
Graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. E nós os convidamos a estarmos abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 125. Salmo de número 125 é a leitura que nós estaremos fazendo. Por favor, se alguém puder digitar aí, para que assim que os irmãos estiverem entrando, estarem cientes de qual trecho da palavra de Deus que estaremos usando nessa manhã. Salmo de número 125, que diz: tem por título Fé Inabalável. É um cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, os bons e aos retos de coração. Quantos que se desviam
para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, em tua trina presença, o que nós te rogamos é que pela instrumentalidade do poder do teu Espírito, o Senhor mais uma vez nos fale por meio da tua palavra, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os últimos acontecimentos em meio a essa pandemia, em meio ao isolamento social que nós estamos vivendo, nós temos uma diversidade de informações e notícias que muitas vezes entristece as pessoas e o povo de um modo geral. E recentemente nós estamos tendo uma turbulência em meio ao governo presente no nosso país. Tivemos essa situação envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e o nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu percebi que houveram diversos comentários nas redes sociais e principalmente as pessoas colocando a sua frustração e a sua tristeza por causa desse momento. Mas a nossa palavra hoje vem justamente nos alertar acerca dessas circunstâncias e situações. O nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, por meio da sua palavra nos ensina, e o salmista fala de maneira extremamente objetiva que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. A princípio, meus irmãos, a nossa confiança não pode estar em nenhum governante. Não deve estar em homem algum, em qualquer posição de liderança. É lógico que nós vivemos neste país, vivemos sob as leis deste país, somos obrigados a votar, isso é um fato, é uma realidade. Cumprimos com o nosso dever social e civil em eleger os governantes. Mas é preciso que nós venhamos a entender e a compreender que a nossa confiança não está em nenhum governo, não está em nenhum projeto governamental, não está em nenhuma ideologia político-partidária, não está num grupo de pessoas ou exclusivamente em um único homem. O Brasil sofre de um aspecto cultural da necessidade de heróis e de messias. Esse é um problema muito grave na nossa população. Depositando sempre toda a esperança em alguém considerado como o salvador da pátria. Mas nós devemos compreender, meus irmãos, tudo que nós estamos vivendo à luz das Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor é extremamente objetiva. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Ora, aqui o salmista ele está tendo uma visão estratégica da posição da cidade. Monte Sião, o monte de adoração, onde as pessoas adoravam a Deus, colocando ele como aquele que não se abala e firme para sempre. Exatamente. Como é que você vai empurrar um monte? Como é que você vai abalar um monte? Ali não havia terremoto, por exemplo, para que se assustassem. Então ele faz a comparação estratégica da cidade que era rodeada por montes. E isso dava uma vantagem bélica para a cidade de Jerusalém. Logicamente que para qualquer exército se aproximar, teria que passar pelos montes e descer onde seriam vistos, ou pelas vias que existiam para poder chegar até a cidade, onde também seriam vistos e poderiam ser facilmente emboscados. Então o salmista ele tem uma visão privilegiada da localização de sua cidade, e ele coloca: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, Deus está conosco.
O salmista tinha plena e total convicção da presença de Deus. É tanto que os versos 1º e 2º do Salmo 125 é um cântico de confiança. O justo, meus irmãos, a salvação pela fé em Jesus Cristo não se torna apenas só isso. Não é uma questão do exercício da fé relacionada apenas à perspectiva da salvação, mas a fé é como diz a palavra: o justo viverá de fé em fé. O justo viverá pela fé. E a nossa fé, meus amados irmãos, ela não está centralizada em nenhum sistema político ideológico, nenhum programa de governo. A nossa fé, a nossa esperança não está em um grupo, como eu já disse, ou uma pessoa em específico. Mas é no nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que como exemplo da cidade de Jerusalém, que é cercada pelos montes, o nosso Deus, Ele nos cerca. O nosso Deus nos protege. Então, meus amados irmãos, o salmista parte mais adiante, e aí no verso 3 nós temos uma promessa: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. A ideia aqui, meus amados irmãos, a ideia aqui é de entender o seguinte: lembramos que o povo de Israel, depois de Davi e Salomão, não tiveram um reinado tão grande, tão maravilhoso, quanto deles dois. E vocês percebem nas histórias dos reis, que toda vez que um rei não servia ao Senhor, o povo caía em desgraça, o povo sofria. Mas toda vez que um rei servia ao Senhor, o povo prosperava. Então muitas vezes, por causa do seu pecado, o povo também caiu em cativeiro, como o grande exemplo é o cativeiro da Babilônia. E qual é a promessa de Deus aqui? É que apesar disso, o cetro do ímpio não permanecerá sobre os justos. Deus não vai permitir que os justos governem o tempo suficiente de tal maneira que venha provocar no justo um sentimento ao qual ele acabe movendo a sua mão para a iniquidade, para o pecado, para fazer o que é errado também. Então Deus não irá permitir que o cetro do ímpio governe durante tanto tempo sobre as vidas dos justos, para que os justos não venham lançar a mão ao pecado. Olha que coisa maravilhosa, como o nosso Deus cuida de nós. Segue-se então, meus irmãos, que o verso 4, o salmista aqui ele faz uma oração. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. O justo será, sim, meus amados, abençoado por Deus. Deus sempre estará abençoando o seu povo que anda retamente e que se comporta no exercício da bondade, em sermos bons, mas não que haja em nossa natureza esta bondade, mas é o agir do próprio Deus em nós. Lembram que o Salvador ele deixa uma coisa muito clara: sem mim nada podeis fazer, inclusive os atos de bondade, os atos de amor, os atos de misericórdia. Nós só iremos fazer essas coisas mediante a ação do Espírito de Deus em nós, que nos conduz a isso. E o nosso Deus, Ele nos abençoa. E essa deve ser a nossa oração por todos os justos e aos bons e retos de coração. E nós chegamos, meus amados irmãos, no último verso. O 5º que diz: quanto aos que se desviam pelas sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Então aqui, meus irmãos, nós temos uma advertência da parte de Deus. Da mesma forma que vem a bênção do Senhor sobre os bons e os retos de coração, a justiça de Deus também se manifesta. Lembremos que Deus
É um Deus justo. E sendo justo, meus irmãos, Ele exerce a sua justiça. Muitas pessoas têm o hábito e o costume de falar apenas do Deus de amor, do Deus de amor, do Deus de amor. Sim, é um Deus de amor, é verdade. A maior prova de amor dele foi ter enviado seu filho. Mas ele também é justo. Ninguém fica impune diante de Deus. E isso a gente precisa entender. Então o Senhor atua, o Senhor age. Aqueles que se desviam pelas sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. E aí vem uma advertência para nós. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como é que nós estamos nos comportando? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Cuidado, meu povo. Cuidado, povo de Deus. Cuidado onde nós estamos colocando os nossos pés. Cuidado em que nós estamos colocando a nossa confiança e a nossa esperança. O salmista encerra dizendo: paz sobre Israel. E é disso, mais do que nunca, que o povo de Deus precisa proclamar que haja paz. Não somente proclamar, mas a igreja precisa mostrar que esta paz é real e que ela desfruta dessa paz do Deus de Israel. Que Deus nos aplique, meus irmãos, essa palavra para o louvor do seu nome. E eu quero convidar a todos a abrirem suas palavras na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34, onde nós estaremos dando continuidade à exposição de 1 Coríntios. Mais uma vez, irmãos, teremos uma palavra de oração. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te damos graças a Deus que, apesar das circunstâncias e situações vividas em nossa nação e de forma global, o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está como os montes ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao nosso redor desde hoje e para todo sempre, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, que jamais a nossa confiança em Ti venha a ser abalada. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiel na crença do Deus único, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não nos permita, Senhor, que nós venhamos desviar a nossa confiança para qualquer homem, para qualquer projeto político, ideologia social, o que quer que seja, ó Deus. Mas nos ajuda a nos mantermos fiéis, ó Deus, sim, à Tua palavra e ao Senhor desta palavra, Pai amado, que és Tu. Que o Senhor, nesse momento, por meio do Teu Espírito, nos aplique a Tua palavra mais uma vez, Senhor, nos ajudando a compreender as Tuas sagradas Escrituras para que possamos viver, glorificar e exaltar o Teu nome em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34. Nós estaremos fazendo a leitura. Tem por título Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo.
Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Primeiro, meus amados irmãos, nós precisamos ter um entendimento claro aqui do contexto histórico na cidade e na igreja de Corinto. A sociedade no mundo antigo, e em vários aspectos a gente entende, era muito mais interativo do que nossos dias. É um fato. As pessoas tinham o hábito, meus irmãos, de se reunirem-se para comer juntas, em grupos. Isso é interessante. Naquela época existia a festa conhecida como Eranos, onde cada pessoa levava um pouco da sua própria comida. Aquela velha história de você fazer um pratinho e levar para participar da festa. Juntava-se tudo e se fazia uma festa em comum. Não muito diferente, a igreja primitiva também mantinha essa prática. E fazia parte também do seu costume. E essa festa era conhecida como ágape, ou festa do amor. Então, o que é que nós tínhamos nessa festa? Os cristãos, eles celebravam, contribuindo, meus irmãos, com o que podiam. Cada um levava, logicamente, um prato, um tipo de alimento, de acordo com suas posses, de acordo com o que poderia ser feito, cada um na sua condição. Então, os cristãos, eles celebravam dessa forma, tá? Juntavam tudo aquilo que havia sido contribuído, tudo aquilo que havia sido doado, e realizavam uma refeição comum. Todo mundo reunido, todo mundo junto naquele lugar. Era um belo costume praticado pela igreja que, infelizmente, para nós, esse costume se perdeu. Tá? É uma prática comum do dia a dia da igreja. O nosso pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta dizendo o seguinte: a ceia era precedida pela festa do amor, a festa ágape. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, confraternizavam e depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Essa foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu na história. Imagine, irmãos, nós estamos na igreja. Primeiro domingo do mês, ceia do Senhor. Aí a gente chega na igreja, tem um jantar. Então a gente janta, a gente confraterniza, aquela coisa boa, maravilhosa. E depois a gente celebra o culto e faz a celebração da Santa Ceia. Isso não seria maravilhoso? Se todo primeiro domingo do mês, na realização da ceia do Senhor, nós pudéssemos estar celebrando dessa maneira, cada irmão, cada família levando um prato para contribuir e todos puderem ali ter esse jantar amorável, em unidade e em comunhão, isso seria maravilhoso. Mas infelizmente foi uma prática que se perdeu. Algumas igrejas tentam, de certa forma, trazerem de volta alguma atividade nesse sentido, né? A nossa segunda igreja, presbiteriana de Rio Doce, no primeiro domingo do mês, nós temos o hábito de um café da manhã, antes da escola bíblica. Porque a gente prima justamente por essas questões
dentro da nossa tradição, dentro das peculiaridades do reino de Deus, meus irmãos. Porque essa é a nossa cultura, é a cultura do reino, que é uma cultura completamente diferente da cultura social que nós estamos inseridos. O reino de Deus tem a sua cultura própria, é bom que a gente entenda isso. Então nós temos, a partir dos versos 1 a 16, irmãos, Paulo ele tratou nesse capítulo 11 o seu discurso sobre as questões de autoridade, propriedade e a prática aceitável no culto. E dos versículos 17 a 34 que nós estaremos trabalhando nessa manhã, Paulo concentra-se em tratar sobre a celebração da ceia do Senhor. Então, dos versículos 17 a 22 nós temos as ofensas, dos versículos 23 a 26 uma recordação da instituição, os versos 27 a 34 nós temos os resultados práticos disso, e vamos iniciar 17 a 22 onde está falando a respeito das ofensas. Então, não vos louvos, vos ajuntais não para melhor e para o pior. Não vos louvo é um contraste, meus irmãos. É completamente contrário a justamente o versículo 2 desse capítulo, que ele diz o seguinte: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, você percebe que aí Paulo vai dizer que ele não vos louva, que é um contraste enorme para o início do capítulo 11, quando Paulo coloca exatamente no verso 2, eu vos louvo. Justamente por eles estarem guardando as tradições ao qual Paulo os havia entregado. Então, no início do capítulo, Paulo elogia fielmente, logicamente, é bom que a gente entenda isso, Paulo sempre foi muito justo em suas colocações, tá certo? Porque os crentes de Corinto foram fiéis em guardar as instruções, o que Paulo ministrou, aquilo que Paulo havia ensinado a eles, o evangelho mesmo. Só que agora Paulo inicia uma reprovação extremamente severa. Ele é incisivo aqui na afirmação dele. Por quê? Porque ele percebe, porque ele vê e ele tem a ciência que de fato os crentes de Corinto estavam cometendo ofensas gravíssimas. E aí, nesse aspecto, ele não poderia considerar os coríntios como ignorantes em relação ao assunto. De forma alguma. E aí, meus irmãos, o pior do verso 17 é explicado no verso 18. A situação de divisões, mais uma vez, dentro da igreja de Corinto, tornou-se algo extremamente absurdo e alarmante. É triste, lamentável, mas essa era a forma que a igreja de Corinto ela estava se comportando. Olha, nós tivemos, prestem bem atenção, irmãos, não é a primeira vez, e agora a gente vai entender porque é que Paulo ele foi extremamente severo com os coríntios. Por exemplo, já houve problemas que Paulo tratou a respeito dos cultos à personalidade. Capítulo 1, ok? E o verso 12. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Capítulo 1, verso 12. Já um primeiro problema. A primeira forma em que a igreja de Corinto já estava dividida em grupos. Depois nós temos a confusão acerca dos alimentos oferecidos a deuses, aos ídolos. Capítulo 8 e o versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E ali tinha aquele grupo dos mais fortes e aquele grupo dos mais fracos. Mas uma outra divisão estabelecida na igreja. Então, mais uma vez, irmãos, mais uma vez, os coríntios repetem o mesmo tipo de erro de forma mais grave. Que às vezes, irmãos, algumas pessoas pecam. É verdade.
E a gente vê um pecado público que escandaliza. Aí o indivíduo é reincidente, comete o mesmo pecado de novo. Agora pense, pior do que o primeiro. No caso dos coríntios, o terceiro pior do que os outros dois. Esse pior do que os outros dois. Então a igreja estava novamente dividida. O comentarista David Prior diz o seguinte: a igreja estava gravemente dividida, e isso prejudicava os momentos de culto e confraternização, de tal modo que os cristãos voltavam para casa piores em termos espirituais do que quando ali chegavam. Você vai para a igreja, você vai adorar a Deus, você vai render a Deus um culto de louvor e adoração, e você volta espiritualmente pior do que quando chegou. Tem alguma coisa muito grave e muito errada nisso, não é verdade? Então é uma chamada de atenção para nós, para que nós venhamos a refletir como é que nós estamos nos comportando a respeito disso. E aí o verso 19, né? Haja partidos, aprovados, conhecidos, haja partidos. É muito estranho ouvir Paulo dizendo isso depois de combater energicamente a existência de partidos dentro da própria igreja. Não é estranho ele agora afirmar dessa forma? É estranho ouvir Paulo dizendo, né? Haja partidos. Mas qual a razão de Paulo, né, fazer essa afirmação? Por que é que Paulo diz isso? A gente precisa entender o seguinte, meus irmãos. Paulo tinha uma visão exata da igreja. Foi ele que fundou a igreja. Ninguém conhecia a igreja melhor do que ele. Ele conhecia os irmãos dali. Ele conviveu com aqueles irmãos. Ele os doutrinou na fé, no conhecimento das doutrinas da palavra de Deus. Foi Paulo que fez esse trabalho. Então, é logicamente que ele tem condições de observar as separações que estavam ocorrendo ali, né, em relação ao evangelho. E ele não desculpa justamente as divisões não dentro da igreja não. Ele não dá desculpa, ele não desculpa que isso está acontecendo. Ele não passa a mão na cabeça dos coríntios não. Mas a gente chega até a compreensão, irmãos, que os verdadeiros crentes, os crentes fiéis, eles devem exatamente se apartar, se dividir, se separar, se distanciar de grupos hostis ao evangelho. Nesse aspecto, tem gente da igreja que não é crente, que não nasceu de novo, destes tais se separem. E é interessante, justamente as palavras que Paulo ele usa, não é? Mostrar aquele que é aprovado, aquele que é reprovado, né? É bom que haja partidos, que se perceba quem é fiel e quem não é fiel. Quem de fato é crente genuíno e quem não é. Porque, irmãos, paremos para avaliar, paremos para pensar. Como é que fica a sua relação? Vamos pensar nós, pessoalmente. Como é que fica o nosso relacionamento? Vamos imaginar, com crentes que estão pulando carnaval, frequentando boates. E aí? Dá para ter a mesma comunhão? Dá para ter a mesma unidade? Os crentes lá pulando carnaval, se embriagando, se prostituindo. A mesma coisa nas boates. Tem condições de a gente manter uma unidade, uma comunhão com essas pessoas? E o pior, pessoas que estão professando que são crentes? Então Paulo, vendo toda a situação ali da igreja, chega no verso 20 e Paulo fala: não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor. A palavra usada para Senhor aqui, irmãos, é uma palavra que é usada no Novo Testamento apenas em 2 lugares. Aqui, quando Paulo fala, não é a ceia do Senhor que comeis, também em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ora,
Esse adjetivo aqui, Senhor, meus irmãos, evidencia a relação com o Senhor. Por isso que o único termo, né, usado apenas 2 vezes nessa passagem que Paulo coloca e na passagem de João em Apocalipse 1 e o verso 10. Para justamente nos mostrarmos que João, quando usou, em que condição João usou. Foi justamente naquele momento ali de plena intimidade, comunhão relacional ali com o próprio Senhor Jesus, não é? Ele, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa experiência pessoal de João, né? De intimidade ali com o Espírito Santo, com Deus, com o nosso Salvador. Então, essa mesma palavra Paulo usa aqui. Ou seja, frisando justamente essa profundidade de unidade, de comunhão. Então Paulo vai dizer, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia da relação íntima e pessoal com esse Senhor que vocês estão comendo. Então esse momento difícil da igreja de Corinto, né, o partidarismo lá desenvolvido, as desordens da igreja de Corinto são terrivelmente graves, meus irmãos. Gravíssimo. Então a igreja se reúne para a celebração do sacramento, não é a ceia do Senhor que ela está comendo, que ela está se alimentando. João Calvino, nosso reformador, ele diz o seguinte: estavam confundindo banquetes ordinários com aquela festa que é santa e espiritual e concomitantemente tratavam os pobres com desdém. Aí vinha outra situação pior. Tratar os pobres com indiferença, com desdém mesmo. Por que Paulo faz essa afirmação? Quando a gente olha o verso 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, se tem fome, tem aqueles que estão se embriagando. Então, o que é que a gente observa aí? Irmãos, a festa do amor, né, chamada festa ágape, ela não era apenas um tempo para as pessoas estarem se reunindo na igreja em celebração, exercendo a sua unidade, exercendo a comunhão. Mas também, irmãos, como diz o Hernandes Dias Lopes, era um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Também tinha isso, não é? Você está tendo o devido cuidado com aqueles que padeciam necessidade da igreja, que faziam parte da igreja. Então, com certeza, tinha irmãos que estavam passando necessidade nesse momento, nessa festa, nessa celebração. As pessoas tinham um alimento digno para si mesmas. Era uma oportunidade que os cristãos ricos, vamos assim dizer, tinham de repartir um pouco dos seus próprios bens materiais com os menos abastados, com os pobres mesmo, com aqueles que estavam padecendo, passando necessidade. Hernandes Dias Lopes diz que uma vez que todos traziam de casa alguma coisa para comer e faziam uma espécie de ajunta-prato, os pobres poderiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez na semana. Aí vocês falam, uma vez na semana? Era, meus irmãos, porque era comum da igreja todo domingo fazer a celebração da ceia. Não era uma vez por mês como nós fazemos hoje. Ela era feita todo domingo. Então, depois desse banquete, que tinha a celebração da festa ágape, né? Essa festa de comunhão, aí vinha sim a comunhão espiritual, que era a celebração da ceia do Senhor. Então Paulo faz severas perguntas. Não tens porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Realmente, nisto certamente não dá para louvar, né? Não tem condições de louvar. Então Paulo faz uma exposição profunda da Santa Ceia e seu significado espiritual, irmãos. Nós temos atualmente algumas ideias sobre a Ceia do Senhor. A Igreja Romana, ela entende na transubstanciação. O pensamento romanista é de que o pão se transforma em carne,
o vinho se transforma em sangue. O pensamento da igreja luterana acredita na consubstanciação. O pão está com a carne, o vinho está com o sangue. Mas nós que somos calvinistas, herdeiros diretos da reforma protestante do século XVI, a nossa compreensão, irmãos, na teologia reformada, o que nós temos é a presença real de Cristo. É isso que nós entendemos, tá? A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. E nós anunciamos sua morte e ressurreição até que ele venha. Então, a gente entende que a cruz de Cristo, meus irmãos, como diz o Hernandes Dias Lopes, a cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro dessa celebração. Não se trata de mim, de você, se trata de Deus. Se trata do nosso Salvador. Em nenhum momento se trata de nós. Por quê? Porque o sangue que foi derramado na cruz foi o de Cristo, não foi o meu, não foi o seu. A nova aliança foi estabelecida por Cristo, não por mim nem por você. Não é verdade? Irmãos, é por meio dele, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Deus ele nos perdoa e nos salva da ira vindoura. Lembramos que na cruz o nosso Salvador satisfez a ira de Deus em relação ao pecado, ao meu e ao seu, ao nosso pecado. Então Paulo parte agora para uma explanação a respeito daquilo que ele recebeu do Senhor. E é interessante isso aqui. Ele recebeu do próprio Jesus essa instrução. Então nós temos os versículos 23, 24, 25 a 26. Paulo mostra aos coríntios que a autoridade máxima da igreja não é qualquer um, mas o Senhor Jesus Cristo é a única autoridade suprema, porque Cristo é o cabeça da igreja. O escritor e comentarista Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: dentro da igreja coríntia, as pessoas não observavam a ceia do Senhor apropriadamente. Elas precisavam se lembrar da morte de Jesus e refletir sobre as implicações dela para elas. Para isso, Paulo repete as palavras de Jesus como lembrete aos coríntios de que a ceia do Senhor é um ato de lembrança. Porque toda vez que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, meus irmãos, é bom lembrar porque foi que Cristo foi para a cruz. Não é apenas um momento de unidade, de comunhão, a questão da espiritualidade em si, de entender que os elementos são meios de graça, que nos fortalece a fé. Sim. Mas é bom lembrar exatamente o porquê Cristo morreu na cruz por causa do meu, do seu e do nosso pecado. Cristo na cruz recebeu da parte de Deus a justa ira dele para com o meu e para com o seu pecado. Na cruz, ao derramar o seu sangue, o nosso Salvador satisfez a ira de Deus neste aspecto. Hoje, quando o Salvador, aliás, corrigindo, hoje, quando o nosso Deus nos olha, ele nos olha através da cruz. Se Deus olhar diretamente para nós seríamos fulminados. Lembram do sacrifício no Antigo Testamento? Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele entrava com o quê? Amarrado, numa corda, com 12 sinos, representando as 12 tribos. Se o sino parasse de balançar, de fazer barulho, é porque o sacerdote havia morrido, teria entrado lá sem ter sido purificado anteriormente. E aí entrou em pecado. Então, quem entrasse morria, puxava o corpo com a corda. Então, meus irmãos,
Hoje não há mais essa necessidade. Cristo foi o sacrifício definitivo. Então, quando Deus nos olha, é através da cruz que Ele nos enxerga. Foi por esse que meu filho morreu. Sabemos que a ideia de aliança, irmãos, no Velho Testamento, não é? Mais precisamente no Antigo Testamento, Deus entrou numa aliança com o povo. E daí em diante era povo de Deus. Quando a gente vê isso em Êxodo, capítulo 24, e o verso 8 diz: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. O Senhor Jesus está mencionando a nova aliança profetizada em Jeremias 31:31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, a casa de Judá. Leon Morris, ele diz que a profecia de Jeremias mostra que isso não era permanente, mas que no devido tempo a velha aliança seria substituída por uma nova, baseada no perdão de pecados e com a lei de Deus escrita no coração das pessoas. E o que significa a ceia do Senhor? É um momento exclusivamente único para agradecer, alegrar-se e refletir. Ao passo que nós sentimos, meus irmãos, o regozijo da presença espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à mesa, porque nós defendemos que a presença real de Cristo, nós oramos, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Então devemos permanecer fazendo isso de acordo com a ordem expressa do nosso próprio Salvador, que fazei assim até que Ele venha mais uma vez. E aí nós temos os resultados práticos, né? No verso 27 a 34. Então, mencionar ou recitar as palavras de Cristo durante a solenidade da celebração da Santa Ceia, literalmente, meus irmãos, é perda de tempo para tentar corrigir a situação deplorável dos coríntios em suas celebrações da festa ágape e da Santa Ceia. Paulo enfaticamente conduz os coríntios aqui a examinarem duas áreas de sua vida, tá? A social, que é a questão relacional de uns para com os outros, e a questão espiritual, a espiritualidade da vida de cada um. Então, depois deste autoexame e arrependimento dos pecados, aí sim, eles estariam livres para participarem da mesa do Senhor com a firme convicção que não seriam condenados. É preciso, irmãos, que eu e você, que todos nós tenhamos o entendimento claro e aprofundado da natureza sagrada do sacramento e a necessidade de participar da ceia do Senhor com profunda reverência. Samuel Kistemark diz que celebrar a Santa Comunhão pede alegria e felicidade, mas nunca superficialidade e descuido. Está aí um comportamento que não nos cabe. Mas o que é participar da ceia do Senhor indignamente? O que é comer do pão, né? Que Paulo fala a respeito daquela pessoa, né, do irmão, do crente, né, que come o pão e bebe do cálice indignamente, vai se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que nos tornamos culpados de derramar o sangue de Cristo. David Prior diz: nós colocamos não do lado dos que estão participando dos benefícios de sua paixão, mas nos colocamos do lado dos que foram culpados por sua crucificação. Participar da celebração da Santa Ceia sem discernir. Eis aí um outro problema sério também. Quando a gente vai para a ceia e despreza o irmão, quando você vai para a ceia e tem desejos errados em relação a outrem, então, irmãos, e de certa forma fazendo também a acepção de pessoas, ou você vai nutrir, de repente tem gente que está nutrindo alguma mágoa,
se aborreceu, está chateado, está irritado. Como é que você, com o coração dessa forma, vai participar da ceia do Senhor? Sem essas coisas estarem resolvidas no seu coração. Não é? Você está participando sem discernir o corpo de Cristo. Então, se você participa da ceia sem discernir o corpo, então você está participando dela de forma indigna. E quais as consequências disso? Aí eu vou fazer jus à palavra de João Calvino. Muitos haviam morrido em razão do abuso que faziam à ceia. Gente, aquela parte que fala há muitos que dormem é morrer, viu? No grego lá é morrer. Muitos haviam morrido em razão do abuso que faziam à ceia, pelo que haviam ofendido a Deus. Desta forma, ele está pondo em realce o fato de que somos advertidos através de enfermidades e de outros meios disciplinares usados por Deus a fim de meditarmos sobre nossos pecados, pois visto que Deus não tem nenhum prazer em nossas aflições, ele não nos fere a menos que tenham boas razões para fazê-lo. Não podemos, irmãos, assumirmos uma posição de sermos condescendentes com os nossos próprios erros, nem com erros de ninguém. Mas a priori, se preocupe com você na celebração da ceia. Exatamente isso. Examine-se a você. É isso que tem que ser feito. E julgue-se a si mesmo. Encare de frente os seus pecados. Enfrente-os mesmo, exatamente. Porque como é que você um dia vai estar se colocando numa posição para ser julgado e condenado com o mundo? Então é preciso que se posicione, olhe para si mesmo, analise-se a si mesmo e aí coma do pão e beba do vinho. A necessidade também, irmãos, que Paulo vai colocar, a questão de esperar pelos outros e a situação de comer em casa, né? Esses dois últimos versículos que encerram esse capítulo, Paulo deseja que os coríntios eles demonstrem amor verdadeiro um pelo outro, os ricos pelos pobres e os pobres pelos ricos. A exortação de Paulo para a celebração da Santa Ceia é que os coríntios necessitavam reconhecer que a intenção de receber alimento espiritual em vez de físico. Não era encher a barriga na igreja, não. Aquilo era um momento de unidade, de comunhão, de celebração muito bom que é, de fato, a gente está junto, a gente está reunido, isso é uma maravilha. Mas a ideia ali é o contexto espiritual, que é muito mais valoroso do que a simples comunhão em repartir o alimento. É bom, é saudável, as escrituras nos ensinam a fazer, mas entendamos que a questão ali primordial é o alimento espiritual em vez do físico. Então, se está com fome, quer comer, jante em casa primeiro. E não fique reclamando que alguém comeu mais ou menos do que você. E vice-versa, não se compare com ninguém nesse aspecto, tá certo? Então, Paulo faz a clara separação entre festas e confraternização ágape e a celebração da ceia do Senhor. Que Deus nos aplique essa palavra aos nossos corações, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua instrução. Agora nos desafia a viver para o louvor do teu nome, para que tudo em nós o Senhor seja exaltado e glorificado. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, as inefáveis consolações, a comunhão e o poder do amado Espírito Santo de Deus seja com todos os amados irmãos e irmãs, desde agora e para todo sempre, e com Israel de Deus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês e nós queremos sempre frisar algo que é importante. Nós temos a Cesta do Amor e todo mundo sabe que no primeiro domingo do mês que a gente celebra a ceia, a gente leva em culto público a nossa oferta de alimento, né, considerando como se fosse a festa ágape. Então é importante entender o seguinte, meus irmãos. No mês de março, alguns irmãos ainda trabalharam, ok? Então eles ainda tiveram dinheiro para o mês de abril. Só que a gente está entrando já no mês de maio e os irmãos passaram todo o mês de abril parados. Alguns eu me refiro nesse aspecto porque são autônomos. Então eles não trabalharam e não receberam nada. Então, por favor, irmãos, sejamos fiéis nesse aspecto. Entre em contato com o diácono Aloísio. Não esqueça também de estar levando os dízimos e as ofertas.
Se não tem como levar, entre em contato com os diáconos que possam ir até sua casa. Se você na condição de risco, não saia de casa, ok? E temos contas também disponíveis dos irmãos. Qualquer coisa, nos peça a conta no direct e a gente manda a conta para você, tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado.